Então tá, hoje a gente está aqui recebendo Guilherme Carlin, responsável pela Chica, além de uma pessoa aí que faz acontecer junto com a gente a Cidade Baixa, um grande amigo meu, e posso dizer sem problema que é o maior cachaceiro que eu conheço. Aí, um brinde então. Maravilha. Vamos lá, Gui. Então, cara, começando, acho que contigo mesmo aí, como é que foi? Tu é natural de Sobradinho, é isso? Apenas nascido, porque foi um pouco um acidente geográfico aí, que a minha família já morava em Tocantins, na época Goiás. Sim. Então, depois veio hoje o estado mais recente aí, né, com 28 anos. E pelo fato do meu pai trabalhar na roça, na vila, formando lá uma fazenda e tal, a minha mãe ficava muito tempo sozinha e aí decidiu então vir passar com a minha avó o período final da gravidez. Então foi um pouco desse acidente de percurso que eu nasci gaúcho, né? Sim. Mas me criei em Tocantins, desde os 3 meses de idade. Sobradinho fica onde mesmo? Pegar o Rio Grande do Sul, bota o dedo bem no meio bem do estado. Bem no meio, tá ali. Tá ali. Centro do sul do mundo. Tá, e aí Tocantins foi então adolescência, infância, adolescência? No meio do mato, e pescando, caçando passarinho, e chupando cana. Né? Já tomava cachaça, não? Já tomava, não, na época não. Mas na adolescência, quando eu comecei a me arriscar aí pelas aventuras etílicas, a minha preferência já era cachaça. Eu não gostava de cerveja, não me descia assim o paladar, não me apetecia. E comecei tomando as batidinhas de coco, cachaça com coco e tal. Então talvez daí já venha um pouco da gostinho de infância. Aquele gostinho de infância. Coisa boa. Tá, e aí você voltou pra cá. E aí vim pra Porto Alegre com 18 anos, cursar jornalismo. Terminei em 2005, terminei no tempo correto ali, né? Me formei já em 2005. Sim. Onde durante esse período da faculdade rendeu muitos frutos, assim, de namoros, amizades, inclusive com a própria Chica. Então, eu queria chegar aí porque foi no curso de jornalismo que começou a história, foi isso, que tinham mais amigos, como é que foi isso aí? A partir do diretório acadêmico, a gente organizava algumas festas, e aí uma delas foi próximo ao Fórum Social Mundial, saudoso. Onde, muita saudade aquele tempo, né, do acampamento e tudo. Veio a ideia da gente desenvolver um rótulo. A gente já fazia, né, as cachaçinhas temperadas e tal, a partir de uma oficina com... Fazia em casa? Em casa, sempre foi. Sempre não, né, mas boa parte do tempo foi produzido naquele saudoso apartamento em que também dividimos também depois, né? Vamos chegar ali. E a produção, ela começou, a ideia era para ser uma cooperativa. Se chamava Cooperativa Etílica Botecanha, né? E a ideia era conseguir formalizar uma cooperativa, né? Éramos 9 pessoas, 9 amigos, estudantes ali. E aí com o tempo cada um foi enveredando por outros caminhos e tal. E como a produção era feita lá em casa, no apartamento, no fim ficou eu e mais um amigo lá, o derradeiro, assim, que após casar também abriu mão, né? A gente acabou dividindo a sociedade e já fazem aí, eu acho, uns 6, 7 anos que eu toco a produção da Chica sozinho, né? E o nome Chica, como é que foi? Foi um longo processo, assim, de criação, de inspiração, mas veio muito também desse processo do fórum, né? De lançar uma cachaça, né, um produto genuinamente brasileiro, mas que dialogasse com outras culturas, assim, principalmente do Mercosul, que era mais presente aqui no fórum, né? E na verdade porque um amigo meu, assim, muito próximo na época, que foi a minha grande inspiração, né, o Cassiano Grisen, que hoje mora na Alemanha, mora em Berlim. Ele fazia as cachaças de uva, um pote com cachaça com uva, assim, e foi nele que eu me inspirei para começar a fazer as cachaças, né, porque eu gostava muito dessa produção dele. E quando ele voltou das férias de verão em Santa Catarina, ficou apaixonado por las chicas hermosas e calientes, né, argentinas, uruguaias, que frequentavam ali todo o litoral catarinense ali.
E ele estava muito presente ali, falando las chicas, a gente produzindo, e daqui a pouco surgiu assim, tá aí a Chica, né? Aí ficou. Vir, nasceu de uma paixão, de muitos amores, assim, né? Que se desenrolaram num verão dos idos lá de 2005. Veio essa inspiração, então, do nome da Chica. Maravilha. E os sabores já variaram muito. Teve uma época que cresceu, ficou um monte de sabor, aí tu deu uma reduzida agora. Sim. Qual foi mais ou menos a ideia, assim, pra deixar esses... Agora tem quantos sabores 12 sabores. Tem 12, né? Pra chegar nesses 12, foi em função do que já girava mais, ou do que o pessoal já tinha bastante gente que gostava? Sim, né? Muito também pela dificuldade, assim, eu sempre fui movido pela paixão, pela curiosidade, assim, né, de experimentar coisas novas, né. Então, toda vez que eu tinha uma oportunidade de testar uma nova fruta, daí, surgiu um sabor novo da Chica. Mas, claro, era uma escala menor, assim, não que hoje seja grande, mas produzia em casa nesses potes de vidro de conserva de 3 litros, assim. Então, fazia 1, 2 potes lá, lançava um sabor novo, e com isso eu cheguei a produzir mais de 25 sabores. Já tivemos Chica de jaca, chicas de figo. Pô, de jaca eu não me lembro. Carambola. Enfim, né? Teve cardamomo, que muita gente ainda pede. Pô, assim, cardamomo. Cardamomo eu gostava bastante. Ainda hoje eu me atrevo a fazer alguns sabores. A mais recente foi a de jambu, né? Que é um pouco uma planta amazônica que está um tanto na moda, assim. É uma febre agora pela sensação que ela provoca na boca, né? De deixar uma dormência, de tremer um pouco ali o lábio, tudo. Não, pois é. E eu acho que essa escolha aí para as que dão certo, eu acho que... Acho não, isso aí tá dando resultado. O exemplo maior foi o recente prêmio, né, da Chica, que foi a maçanela, que eu acho que aí, ó. Delícia. Que é um clássico já, acho que desde o início tem. Sim. E foi o prêmio foi o festival... É uma feira de Expo Cachaça, né? Uma feira de negócios, feira show, né? de negócios em Belo Horizonte. Hoje é a maior feira de cachaça do país, né? Foi a 27ª edição dessa feira. E aí esse ano, então, abriu-se a categoria de bebidas mistas, que não existia antes nas avaliações. E aí, então, escrevi a maçã com canela, onde ganhamos e alcançamos, né, mais de 80 pontos aí. Para ser exato, 85,6. Eu vi aqui agora. Bem, né, tá. O ponto 6 eu peguei no segundo gole aqui. Qual foi a maior loucura que você fez pela Chica? Que eu já fiz pela Chica, cara. Eu acho que entrar dentro de um tonel de inox, eu literalmente entrei no tonel, né, porque dentro do processo de produção, assim, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, mas inicialmente eu colocava as frutas. Quando eu migrei para Weber House, para instalação lá dentro da Weber, consegui adquirir alguns equipamentos, tanques de inox, tudo de 1000 litros, assim, e aí eu simplesmente colocava cachaça e jogava as frutas lá dentro, né. E depois eu não me dei conta, assim, que para eu poder esvaziar o tanque, as frutas trancavam no encanamento e tal, né? E para eu limpar esse tanque depois, eu tinha que entrar dentro do tanque, sabe? Então eu literalmente me despia, né? Ficava ali de sunguinha, assim, e mergulhava naquele tanque vazio. Só para tirar as frutas, para conseguir tirar os restos das frutas, né? Que é onde até para respirar, assim, eu tinha que prender a respiração, me abaixar, juntar as frutas dentro de um balde, voltava à tona e aí fazia todo esse processo. E isso durou, acho que uns bons meses, assim. Eu acho que foi uma loucura que até eu me dar conta, né? De ter um pouco da sacada de, não preciso fazer assim, né? Hoje as frutas são colocadas em sachês de algodão dentro do tanque e aí fica mais fácil de retirada. Pra quem não conhece, a Weber é uma cachaçaria, é um alambique, uma cachaçaria super antiga que tu tem uma parceria faz tempo com eles, né? 10 anos. Eu me lembro do início de pegar, cara, eu me lembro de umas histórias, enfim, até porque a gente tinha pra quem não sabe, como a gente falou, a gente dividiu o apartamento, morou junto um tempo. E tinha o Chapolin. O Chapolin era um carro que eu tinha, vermelhinho, assim, que a gente chamava de Chapolin, porque ninguém
ninguém contava com a astúcia dele, é meio isso, assim. É imbatível. E eu lembro que teve uma vez que tu foi buscar lá em Ivoti, onde fica a Weber House lá, e aquele carro com litros de cachaça pura atrás para fazer a infusão aqui, e deu um temporal, você lembra disso aí? Você chegou falando, cara, eu tava vindo na estrada um temporal e caindo raio, caindo coisa, carro cheio de cachaça. Cagado de medo de explodir aquele ali. Famoso cagaço, né? E segue lá com ele então agora cada vez mais. Sim, a produção tá por mês em quantos litros ali, pra ter uma ideia, assim, eu não faço ideia mais. A produção não chega a ser mensal, porque varia conforme o estoque, conforme a demanda, assim, né? Então, hoje a produção anual, ela tá em torno de 5.000 litros, né? E essa parceria está cada vez mais forte, assim, desenvolvendo novos produtos, novos rótulos, né? A gente, em breve, agora vai lançar uma cachaça envelhecida em 5 madeiras, né? Olha só. Então, com um trabalho interessante também, agora do Guimba, a gente sempre buscou conciliar a arte, né, a cultura, sempre fizemos apoios. E a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, em off, sobre a tua relação lúdica com a marca da Chica, assim, que tu tem um interesse maior por essa parte. Como é que tu define essa tua relação com a Chica, com a personagem Chica? Eu vejo muito a Chica um tanto libertária, sendo uma figura, uma personagem mesmo. Inclusive já criamos blog, já criamos, né, diversas iniciativas assim. Nós vamos catar aqui com o Ricardo, aqui, igual produção, vamos catar um trecho do Chicultura ali, nos primórdios de 512, lá onde a gente gravou, e a ideia de fazer a cobertura justamente, né, da cena underground, da cena cultural aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre como um todo. O que tu gosta de fazer, assim? Eu pedalo todos os dias. Eu faço musculação 6 horas por dia. E depois eu faço também taekwondo. Exercícios, né? É bom. Eu sou virgem. Que pena. Então eu acredito muito nisso, assim, na força que vem, né, de uma ideia. Sim. Então a Chica, ela nasceu de uma ideia e eu acho que hoje ela tem uma vida própria já, que independe da minha vontade, independe do meu ideal. Ela caminha também, claro, né, lado a lado ao que a gente vai imaginando por aí. Mas é muito também desse retorno, desse feedback, desse diálogo que a Chica tem com o seu público, sabe? Então eu respeito muito isso. Sempre que alguém me traz alguma coisa, uma crítica ou uma sugestão, eu sempre levo isso muito em consideração para poder tornar a Chica cada vez mais viva e mais independente, intensa. Que legal. Então tá, cara, pra fechar aqui, o que é a Cidade Baixa pra você? Olha, é meu bar, meu lar. Conhece essa expressão aí? Meu bar, meu lar. Eu acho que é muito disso, assim, cara. Aqui eu vim morar, desde que eu vim morar em Porto Alegre, eu saí de Canoas e vim a Porto Alegre. Já morava na Lima e Silva e não saí mais aqui do bairro, né? Então, hoje eu vivo e sobrevivo aqui, porque a Cidade Baixa hoje tem um quê de selvagem aí, né, cara? A gente percebe um pouco dessa transformação do bairro, como toda a cidade. Sim. Mas que eu vejo que é natural, né? Que são ciclos aí, claro, que a cidade, enfim, né, leva na sua gênese, na sua transformação, né? Mas eu diria isso, é meu bar, meu lar. Então tá. Cara, muito obrigado então. Agradeço. Sucesso sempre, mais um pouquinho. Vamos junto. Valeu. E acabamos com a cachaça mesmo. Vou buscar